Olá pessoal da Piquilice, vamos continuar aqui. Pessoal, eu criei uma classe EPSérie, eu criei uma classe supervisório, eu criei uma classe temperatura, uma dependente da outra. Tá? Então eu vou começar explicando para vocês que eu não mudei o programa, mas eu vou começar a chamar o método que eu fiz até agora de antigo. Então quando eu colocar aqui antigo no meu supervisório, significa que eu estou falando que esse método vai ser alterado quando essas classes entrarem no ar. Tá? Vocês vão entender porque vai ficar bem simplesinho. Depois que eu explicar essas classes aqui para vocês, vocês vão ver que fica bem simplesinho. E eu expliquei para vocês o que é thread. Né? Na verdade, eu dei uma pincelada no que é thread. Eu vou ensinar um pouco mais os comandos da thread, né? Algumas coisas que eu passei por cima lá, só para vocês imaginarem o que é uma thread, que é uma programação paralela, né? Você usa os 4, 8 ou 12 processadores que você tem no seu PC aí, no seu PC, então você consegue fazer com que todos eles trabalhem em paralelismo, né? Todos eles estão funcionando. Então eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês e vou mostrar onde vocês têm que estudar para se aprofundar mais, porque isso é para o supervisório é extremamente importante que vocês entendam bem o que é thread. Tá? Então eu criei aqui uma classe supervisório, que eu já vou mostrar para vocês, e eu chamei uma variável teste do tipo supervisório. Todo mundo sabe que a classe é o desenho, né? Quando a gente faz uma classe aqui, é o desenho de como a gente quer que ela funcione. Ela tem métodos, ela tem procedures, ela tem funções, ela tem eventos, ela tem as propriedades, né? E se você mais profundamente quiser fazer um editor visual, que nem o Delphi, você coloca toda essa classe dentro de um componente. E você cria os componentes da forma, né? Se você quiser usar o programa, o próprio Processing, né? Ainda não tem um editor do Processing. Você pode criar o seu editorzinho aí de supervisório e tudo mais, que fica bem simplesinho de vocês trabalharem. Você coloca o editor numa thread, que ela fica trabalhando, e você vai clicando nos botões, ela vai criando o código para você, né? Vocês vão ver que é bem simplesinho de fazer isso daí. Então eu criei aqui uma variável teste, que é do tipo da classe supervisório, tá? E quando eu dou new supervisório aqui, eu já construo essa thread, essa classe já é construída, esse objeto teste, né, com espelhamento dessa classe supervisória, com desenho dessa classe supervisória. Aí eu carreguei os botões e tudo mais, eu chamo a serial, eu inicio a serial, né, que é um método antigo, daqui a pouquinho nós vamos ter que mudar isso, né? Eu estou deixando isso ativo ainda para a gente testar o nosso programa. Eu chamo os desenhos dos botões, depois eu imprimo as imagens dos botões na tela, eu começo a criar o desenho dos botões e tudo mais, tá? Eu crio os botões na memória do computador. Aí eu venho aqui, eu tenho uma classe, eu criei uma temperatura, tá? Um objeto temperatura, que é um new, tá? A classe temperatura tem a variável aqui em cima, tá? Aqui, ó. Aí eu chego aqui já no meu supervisório, eu falo que a temperatura, já faço a construção da temperatura com um monte de valor, que também eu vou mostrar para vocês quando a gente for ver a classe temperatura. Aí eu começo aqui, ó, teste.start, tá? Por que teste.start? Porque é uma thread, né? O meu teste, que é do tipo supervisório, é uma thread. E essa thread supervisório, ela tem elementos da classe EPSérie, que também tem thread aqui dentro. Então nós temos thread dentro de thread, tá? Então vocês vão ver como é que faz isso daí. Quando chega aqui embaixo, eu cheguei para vocês e comecei a mostrar, né? A void draw é uma thread também do processing. Então ela fica rodando indefinitivamente. Quantas vezes por segundo? Do quadro aqui, ó, no nosso frame rate. E no nosso caso, acho que é 60, ó, frame rate 60. Então 60 vezes por segundo, né? A cada 20 milissegundos, a cada 10 milissegundos, desculpa, a cada 10 milissegundos, ela pega e faz ela entra essa thread no ar. Então ela fica dormindo. Deu 10 milissegundos, ela entra no ar e executa isso daqui. Aí ela volta a dormir, entra no ar e faz isso daqui. Vocês vão ver como é que faz isso nas threads, agora que eu vou mostrar para vocês. Tá? Aí ela mostrou tudo mais. O que aconteceu? Aí eu cheguei aqui, ó, vocês não conheciam ainda a classe de temperatura, que eu só mostrei para vocês isso daqui, né? Então, essa parte da temperatura, ela faz da seguinte forma. Eu estou dando aqui, ó, temperatura de 0.get. Né? Então essa classe temperatura tem um método chamado get. E eu mandei teste de placas de 3.ad de 12. Olha como começou a complicar isso daqui. Parece complicado, mas não é. Então antes de eu começar a ensinar tudo mais, vocês estão vendo que eu criei uma temperatura aqui, ó, .get, que é um evento de temperatura, que eu estou falando que ela vale com que valor? Eu estou mandando get, né, um valor aqui, ó, teste. Quem quer teste? Teste
é um elemento, é um objeto do tipo supervisório. Tá? Ponto placas de 3. Nossa, ponto AD de 12. Então, vamos explicar isso aqui melhor para vocês e explicar cada classe dessa aqui aos poucos, tá? Vamos lá. Então eu mostrei para vocês o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui a minha placa número 0, placa número 1, 2, 3 e 4, as placas físicas, tá? Todas as placas estão ligadas por rede CAN, dessa forma. Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 células de carga. Fisicamente, depois eu vou colocar células de carga, são 4 em cada placa, mas por causa do desenho ficar muito pequeno, eu deixei dessa forma, tá? Para quem não sabe o que é uma célula de carga, é isso daqui. Tá? Isso aqui é uma célula de carga. E ela tem esse desenho aqui, ó. Então ela é uma resistência que quando você estica, aquelas luvas que vocês veem em que o pessoal mexe a luva, assim, a mão com uma luva e os dedos ficam mexendo, é uma célula chamada Strain Gauge, tá? Uma célula chamada Strain Gauge, esse nome aqui, ó, Strain Gauge, né? É uma célula de carga, que se você estica ele muda a resistência. Mudando a resistência a gente consegue ler o AD, né? A gente coloca um amplificadorzinho que é o INA 122 e consegue fazer a leitura da célula de carga, que é esse circuitinho básico aqui, ó. Esse aqui é do AD, tá aqui, ó. Tá? Você faz esse circuitinho INA 122, você faz esse circuito aqui e você consegue fazer a leitura da célula de carga, né? Então o que acontece? Eu vou ter aqui as 4 células de carga. Por exemplo, essa célula de carga está ligada no AD8. Essa aqui está no AD11 de qual placa? Dessa placa. Então todas as placas. Essas placas aqui, ela manda o espelho delas para a minha placa mestre aqui, que vai ser o servidor do supervisório. Então ela manda aqui. Se alguém por acaso apertar o botão de emergência nessa placa, o que acontece? Esse cara não tem que falar pro meu supervisório ali em cima que essa placa apertou o botão de emergência. O que ele vai fazer? Ele vai desligar os motores, tá? E quando ele mandar a informação dessa placa para cima, quando ele mandar a informação dele, ele vai falar assim, ó, eu estou desligado. Até agora eu não sei quem desligou. Mas quando ele mandar a informação dessa placa aqui, vai saber que foi essa placa que apertou o botão de emergência, né? Onde essa placa estiver conectada lá, tudo mais, vai ser ligado o botão de emergência. Ele mandou para o rede CAN, a rede CAN chegou aqui e tudo mais. A rede CAN, o protocolo CAN da microchip, né? Do jeito que é feito a rede CAN e tudo mais, você não coloca a mão, você não tem processamento para você mandar essas informações para a posição de memória desse DSP, tá? Esse DSP, a única coisa que ele faz, ele pega essa informação e manda para cima via USB, tá? Aqui eu tenho o terminalzinho da rede CAN, essa aqui é da rede 485, tá? Porque a minha placa tem uma rede 485. Então quando ele recebe uma informação aqui de uma célula de carga, ele precisa falar para o inversor de frequência, via rede CAN ou via rede RS485, que ele precisa aumentar ou diminuir a velocidade do motor dele, que ele tem que aumentar ou diminuir o freio do motor dele e tudo mais, né? Então é feito dessa forma. Então para eu me referenciar a essa célula de carga, eu falo que é teste.placas, placa de 1.AD8, por exemplo, eu estou falando que é esse cara aqui, ó. Teste.placa de 3, AD12, eu falo que é esse cara aqui, ó. Placa de 3, a placa de 3 é essa, AD de 12 é esse sensor de temperatura aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, ó, se alguém apertou qualquer botão aqui, eu falo teste.placas e 4.io. Por exemplo, pode ser um botão de emergência, pode ser um botão de comando para aumentar a velocidade, que está no final da máquina ou no início da máquina, que alguém apertou, precisa mandar. O supervisório só vai estar mostrando a informação. Quando essa informação chega para cima, tá? Que ele sai, o espelho de memória desses caras, com o espelho de memória desse cara aqui, ele tem que mandar para o PC. Ele manda via o quê? Ele manda via USB, tá? O hardware do PC recebe essa informação, tá? O chipset do seu PC recebe essa informação. Ele avisa o Windows, certo? O Windows pega, recebe isso aqui e fala assim, quem que me solicitou alguma coisa de USB? Ele vai falar assim, ó, tem um cara aqui chamado Processing Serial, que é uma thread, que está pedindo essa informação. O que ele pega? Esse cara manda 64 bytes por vez, tá? A 480 megabits por segundo eu consigo mandar 983 mil pacotes de 64 bytes, desde que não tenha nada pendurado na USB, né? Se tiver ligado, não tiver nenhum hub no próprio PC, né? Se você acha que você tem 8 portas USB lá, você não tem. Você tem uma porta, liga com 8
é um hub, né? Então, se você ligar muita coisa lá, ligar um scanner, uma máquina fotográfica, você rouba a banda. Esses 480 megabits, ele é dividido com todo mundo que está nesse barramento, né? Então, se você está no barramento, você está comunicando a 480 megabits por segundo. Mandou para cá, o Windows fala, pô, quem que está precisando desse dado? Ah, é um CDC, né? Isso aqui é uma emulação de serial. Fala assim, então manda para esse cara que está solicitando, que é o processo em ponto serial, que é a biblioteca que a gente chamou aqui em cima. Né? A gente chamou aqui em cima, logo no começo, ó, importe processo em ponto serial. Então isso aqui é uma thread do processing que fica lendo a serial. Né? Aí a serial chegou para cá, o que vai acontecer? Nesse ponto que ele chegou esse dado aqui, ó, que o dado chegou aqui, o processo em ponto serial manda 1 byte por vez. Né? Ele recebe 64 de uma vez e fica mandando um por vez. Só que ele manda um por vez assim, ele manda um, manda outro, dando uma interrupçãozinha. E aí esse cara fica rodando aqui dentro. Tá? Ele fica rodando. Ele recebe o dado aqui, ó, do Windows, tá? Aí ele vê se a porta do Windows foi a porta número 1, que é a nossa console aqui no meu caso, né? Ele recebe aqui esse dado. E aí ele faz um comandinho aqui, ó, test.get. Tá vendo? A variável teste de novo aqui, ó, que é do meu supervisório. Teste do tipo supervisório, tá? A serialzinha, eu coloquei. Sabe o que eu coloquei antigo aqui, ó? Porque isso aqui daqui a pouco eu vou apagar. Tá? Eu não apaguei ainda, que é pra gente testar o programa que está funcionando da forma antiga. Eu só vou receber esse dado agora aqui, ó, e vou matar. Na hora que eu apagar tudo isso daqui, eu vou apagar esse cara aqui e vou colocar esse cara aqui na frente. Não tenho mais nada. Se a porta for a número 1, eu vou capturar esse dado. Tá? Test.get. O que vai acontecer? O test.get vai receber essa informação, tá? Que é ele tem uma thread aqui dentro rodando, um coraçãozinho batendo, tá? E ele tem o método get. Ele vai receber esse dado. Quando ele receber 64 bytes, ele vai ver o byte de número 62, de 0 a 63, né? Ele vai ver o byte de número 62 e vai ver de quem pertence esses dados. E vai enviar esses dados para esses caras aqui, ó, para essas placas. Tá? Cada placa dessa tem uma classe, que é a EPSérie. É o estilo da placa que eu estou usando. A hora que eu tiver outras placas, eu crio classe para ela, né? Você vê como é simplesinho de fazer isso. Quando esse cara recebeu esse dado aqui, né? O meu get aqui fica rodando, que ele tem uma thread aqui dentro, ele vai ver de quem que é isso daqui. Só que essa minha thread aqui dessa classe, ela acorda a cada 1 milissegundo. Só que ela só acorda 1 milissegundo quando eu fizer o comando de gravação. Porque o comando get, se eu receber aqui 3 gigabits por segundo, esse cara aqui aguenta. Se eu começar a usar o USB 3.0, né, esse cara está preparado para isso. Ele vai começar a receber esse dado aqui na velocidade da USB 3.0. Ele vai ver no byte 62 de quem pertence esses dados. Ele vai falar assim, olha, quem pediu esses dados aqui, esse cara aqui, ó, a placa número 0. Ele mandou um espelhamento para cá. Esse cara aqui, quando recebeu o número 1, ele sabe que era essa placa. Ele manda o espelho da placa para cá. Então ele sabe, esse cara aqui vai receber os dados da memória, dos ADs, dos encoder, do potenciômetro digital, dos botões, das interrupções externas, e vai mandar a memória dele, um espelho da memória para esse cara. Esse cara vai receber e vai tratar isso porque ele é o mestre. Ele vai receber esses dados a cada 1 microsegundo, a cada 10 microsegundos ou a cada 50 microsegundos. A velocidade que a rede de campo suportar mandar esses dados, ele vai mandar. Só que ele vai deixar o espelhamento desses caras para mandar para cima, para o supervisório. Tá? Porque se alguém apertar emergência, esse cara tem que desligar os relés. É ele que vai comandar. Se alguém precisar aumentar a sala de carga, ele vai ter o programa da sala de carga, ele vai mandar via rede 485, via rede CAN, para aumentar ou diminuir a velocidade do motor. É ele que vai fazer. E ele só vai ficar mandando essas informações para o supervisório para fazer o desenho na tela. Então, para a gente se referenciar no nosso supervisório quem é quem, eu vou fazer desse jeito. Teste.placas de 1.ad8. Eu estou falando que esse cara é somente desse jeito que eu vou fazer. Olha como é simples. Tá? Então, eu estou mostrando. Só que esse cara aqui, ele fica dormindo a cada 1 milissegundo. Né? Esse cara aqui também fica dormindo a cada 1 milissegundo. Ele acorda e ele vê se tem alguma coisa para ele. Se tiver alguma coisa para ele, ele faz a captura dos dados. Se não tiver, ele continua dormindo. Só que esse cara, no mesmo formato que ele tem o comando get, esse também tem. Então eu mando todos os dados. Quando eu carreguei os 64 bytes que eu recebi para cá, eu dou um comando para esse cara acordar. Fala assim, acorda aí que tem coisa para você. Né? O que ele vai fazer? Ele vai acordar e vai executar a tarefa.
Mesma coisa para esse. Por que esse a cada 4 milissegundos? Porque é o jeito que eu desenhei, que eu expliquei na aula anterior, né? Esse daqui, ele manda um dado desse, 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 um dado desse. Tá bom, pessoal? A gente volta daqui a pouquinho.